Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. E hoje é sexta-feira, dia 15 de março, que delícia quando chega esse momento que a gente olha pra frente e só vê o final de semana. Mas antes dele ainda tem o dia todo pela frente e tá chegando para acompanhar nesse último dia da semana o nosso Bem Viver para encerrar com chave de ouro essa semana. Mais uma produção do Brasil de Fato batendo na porta do seu rádio, do seu carro, da sua casinha. Eu sou o Lucas Weber e te convido para essa boa prosa. Já aproveito para lembrar que o Bem Viver no rádio acaba hoje, mas amanhã é a vez do Bem Viver na TV. A gente tem um compromisso marcado todo sábado no YouTube do Brasil de Fato e com todas as TVs parceiras que nos ajudam nessa retransmissão do Bem Viver na TV, que tá para lá de especial. Tem entrevista com a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, entre outros tantos destaques. A gente fala sobre isso depois. Por hora, vamos falar dos destaques do programa de hoje, que tá só começando. 110 anos de Abdias do Nascimento. Eu conversei com Elisa Larquim Nascimento, fundadora e diretora-presidente do IPEAFRO, Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros, e também viúva de Abdias. Ela falou sobre o legado deste grande ativista na luta antirracista no Brasil. Contemporânea de Abdias do Nascimento, a escritora Maria Carolina de Jesus também completaria 110 anos no último dia 14 de março, e para homenageá-la, o Instituto Moreira Salles lançou um site com a obra manuscrita da autora. O Brasil de Fato conversou também com Ronan Lima, assistente pedagógico da Escola de Justiça Racial, uma iniciativa do Movimento Negro Evangélico. IDH do Brasil cai durante pandemia e governo Bolsonaro. O país está entre os que terminaram 2022 com índice de desenvolvimento mais baixo do que em 2019. Após 6 anos da morte de Marielle Franco e Anderson Gomes, por que ainda não temos respostas sobre os mandantes do crime? Mortalidade infantil atinge menor marco histórico, mas ainda há muito o que combater. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora lá que ele só está começando. Nessa semana se completam 110 anos do nascimento de uma das figuras mais intelectuais, de uma das pessoas mais importantes para a construção de toda a política, de toda a arte do Brasil. Eu estou falando de Abdias do Nascimento. Ele que foi ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político, ativista dos direitos humanos, uma liderança da população negra do Brasil. Foi o fundador do Teatro Negro, Experimental do Negro, além de ter tido pinturas que foram expostas no Brasil afora. Também foi professor emérito da Universidade do Estado de Nova York. Enfim, a gente poderia passar a hora só falando do currículo dessa grande figura emblemática. E então, para trazer um pouquinho, relembrar um pouquinho de todo esse legado imenso, eu tenho o prazer aqui de receber Elisa Nascimento, ela que esteve ao lado tantos anos dele e também tem uma trajetória espetacular. Ela é mestra em Direito, em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York, doutora em Psicologia pela USP e dirige hoje o IPEAFRO, que é o Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros. Elisa, que prazer poder falar contigo, ainda mais sobre um assunto que nos alegra tanto, que é rememorar todo esse passado imenso que Abdias do Nascimento deixou, que na verdade é passado, mas é futuro, porque tem muita coisa dele que a gente ainda precisa entender para saber a dimensão que foi essa intelectualidade no Brasil, né, Elisa? É verdade, muito obrigada pelo convite, saudações a todos que nos ouvem, e é verdade, o legado de Abdias continua vivo, porque nós estamos no IPEAFRO trabalhando com esse acervo e procurando, né, manter a energia, né, de toda essa luta, porque ainda tem muito o que fazer num momento em que nós estamos assistindo a morte multiplicada, a morte de dezenas de pessoas no Brasil e fora do Brasil, diariamente, por conta do racismo. Então, essa, na verdade, é a primeira razão da gente estar aqui. É a luta contra esse racismo que mata, e que mata de tantas formas diferentes, né? E que impede as pessoas de
terem uma vida plena. Perfeito, é importante demais a gente fazer essa denúncia a todo momento, né, Elisa? E me parece que eu tenho a impressão que talvez a Abdias do Nascimento tenha sido um fenômeno de ter sido a pessoa que foi mais capaz das múltiplas formas, seja da política e da arte, de denunciar exatamente isso que a senhora estava falando, que já existia na época que ele ainda era jovem, ou seja, a gente está falando, ele nasceu em 1914, e ao longo de todo esse século de vida quase que ele teve, ele denunciou isso por meio da arte, por meio da política, eu nem falei, mas ele também foi deputado federal, senador da República, secretário do governo do estado do Rio. Então, eles usam de todas as formas para denunciar um problema que, infelizmente, persiste. Obviamente que muito por conta do legado dele a gente conseguiu avançar, mas ainda há muito para avançar. Na sua opinião, Elisa, Abdias foi a pessoa mais capaz das múltiplas formas de denunciar o racismo no Brasil, seja por meio da política, seja por meio da arte? Teve alguma figura comparável a ele nesse sentido? Eu acho que é o seguinte, é importante a gente dizer que a denúncia do racismo é uma coisa, é uma parte do que ele fez. Ele e o povo dele, né? Ele é a coletividade do movimento negro. A outra coisa são as proposições. Abdias, como deputado, como exemplo, né? Levou ao Estado brasileiro, em 1983, ou seja, 20 anos antes do marco de 2003, quando nós temos a sanção da Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, 20 anos antes da instalação da política de cotas nas primeiras universidades públicas, a Estadual do Rio de Janeiro e a Estadual da Bahia, que adotaram, né, programas de ação afirmativa. Ele já tinha, em 1983, feita essa proposta ao Estado brasileiro, não só quando se fala em cotas, que havia outras medidas, né, de ação compensatória, ele chamava de compensatória, e aí tem toda uma questão também. Mas o importante é dizer que essas cotas não eram só no acesso à universidade pública, era também no mercado de trabalho, no funcionalismo público, ele teve um projeto de lei específico para o Itamaraty, que é um bastião, né, de discriminação racial desde a sua fundação, e também nas Forças Armadas, ou seja, a proposta dele é complementada também por uma proposta de lei que criminalizava o racismo, a discriminação racial se tornava um crime qualificado, crime de lesa humanidade, pelo projeto de lei do Abdias, e tem vários outros projetos dele que é importante também a gente dizer que não foram simplesmente rechaçados de forma, ou engavetados pelo Congresso. Ele soube muito bem articular apoios, esses projetos foram aprovados em todas as comissões técnicas, e naquela época a comissão técnica do Congresso não era um palco de palhaçadas, né? Feitas para publicação na internet. Eram realmente comissões sérias, né, que levavam os assuntos para o escrutínio, né, mais elevado possível. Então, os projetos passaram em todas as comissões e foram impedidos de chegar ao plenário pelo acordo de lideranças liderada exatamente pelo PMDB, para a presidência da Câmara, que era o senhor o senhor constituinte, né, Ulisses Guimarães. Então, nós vemos como o clima político, eu não cito o Ulisses pessoalmente, mas como o símbolo, como o exemplo do que era o clima político daquele momento em relação à questão racial. Então, assim, essas proposições ele vinha trabalhando isso desde muito antes, né? Inclusive na apresentação que ele fez no segundo Festival Mundial
de Artes e Culturas Negras e Africanas, no colóquio, onde ele apresentou aquele que seria o livro publicado mais tarde em português, com o título O Genocídio do Negro Brasileiro. Apresentou em inglês, publicado pela Universidade de Ifé, na Nigéria, e ali tinha toda uma série de proposições que acabam sendo, até hoje, uma matriz, né, de se pensar em políticas públicas de igualdade racial até hoje. Sim, construção, proposição, isso é importante ressaltar, todos esses movimentos que ele realizou, seja por meio da arte ou como no meio da política, que a senhora também descreveu. Elisa, eu queria ouvir agora um pouquinho sobre vocês dois. Quando que vocês se conheceram mesmo? Eu conheci o Abdias em 1974. Eu já havia visitado o Brasil 4 anos antes, em 1970, eu tive no intercâmbio e falava um pouquinho de português, e a minha cidade natal é Buffalo, nos Estados Unidos, no estado de Nova York, no extremo oeste do estado de Nova York, e lá é a sede do Judiciário Estadual do estado de Nova York, onde estavam sendo acusados na justiça os presos de uma rebelião que aconteceu na penitenciária de Ática em 1971. E nessa rebelião houve 43 mortes e os presos rebelados foram acusados, levados à justiça, processados por todas essas mortes, que todas elas, ficou provado, que todas elas foram causadas pela repressão do estado de Nova York, então governado por Nelson Rockefeller. Né? E então eu deixei a universidade, eu estava com os meus estudos na Princeton University, e resolvi meio que deixar a Torre de Marfim e voltar para a minha cidade para participar da defesa jurídica e política desse grupo de pessoas, 99% negras, alguns indígenas, vários latinos, entre aspas, mas esses são os negros latinos. Então, eu já havia trabalhado com a questão do apartheid na África do Sul. Minha universidade tinha investimentos, né, nas empresas que apoiavam, que sustentavam o regime do apartheid, e também no movimento contra a guerra em Vietnã. Então, eu tinha um contato com a questão do colonialismo, com a questão, né, do racismo, e sempre entrava em embates teóricos, né, com o pessoal da esquerda, que dizia que a questão toda é a questão de classes, que a luta de classes é a única frente legítima de atuação política. Então, o movimento de mulheres, o movimento negro, essas outras expressões seriam lutas menores. E aí, no meio disso, uma amiga minha que me conhecia, sabia que eu tinha estado no Brasil, que eu estava já era apaixonada pelo Brasil, disse: você precisa conhecer um professor aqui que tem ideias parecidas com as suas, e ele é brasileiro. Então eu fui lá conhecer o professor. E era o Abdias, e ele era um cara de teatro, era um cara das artes, era, além de ser militante, que era tudo que eu era, também tinha todas essas atuações em campos que eu também havia trabalhado um pouco como amadora, enfim. Então, é isso, foi um encontro assim muito rico, e aí eu pude aprender muito com o Abdias sobre aquelas coisas que já me fascinavam, e também pude atuar ao lado dele de uma forma muito mais adequada àquilo que era a minha maneira de ser no mundo, né? Por mais de 10 anos vocês estiveram juntos nessa militância, nessa troca de ideias, nessa construção coletiva de conhecimento, né, Elisa? Elisa, Eu acompanhei ele durante os últimos 38 anos de vida. Os últimos 38 anos, então isso até ajuda mais a reforçar essa outra pergunta, essa última pergunta que eu trago, que eu queria saber
Que sonhos você acha que o Abdias deixou antes de partir desse mundo, assim? Que ambições você escutava dele, que ele tentava resolver, que ele acabou, enfim, não tendo tempo para construir, deixando esse legado para frente? Eu acho que pode servir até de certa forma como um incentivo a essas sementes que ele deixou. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho quais são essas sementes para a gente ajudar a regar. Eu tive a alegria de assistir novamente um filme documentário ontem, da Ida Marques, sobre a vida dele, e ali eu vi ele lembrando, né? Ele na Câmara Municipal aqui do Rio de Janeiro, quando recebeu o título de cidadão carioca, e ele disse que, enfim, que queria ver o negro no poder. Eu acho que é isso. Ele queria o sonho dele e era ver a população negra, o povo negro atingir é, todos aqueles patamares, né, que a sociedade, que a vida plena oferece, né? Então, em todas as áreas. E isso é o que a vida dele, né, foi dedicado a isso. E claro que não é uma coisa plenamente conquistada. Há algumas vitórias, né, alguns avanços. Eu acho que depois que ele partiu, nós temos assistido no mundo das artes uma e também na literatura, né? Uma um maior interesse e procura pela produção de artistas e intelectuais negros. Então, eu sempre digo que eu espero que isso não seja uma bolha transitória de interesse. Eu sei que em alguns setores já se mostrou assim, né? Como, por exemplo, a filantropia. Mas eu espero que em outras áreas nós possamos não ter uma bolha mercadológica passageira e realmente uma abertura de novos espaços. Agora, tem uma área em que certamente ele tinha um sonho que está longe de ser realizado. E essa é a área da violência, não apenas policial, claro que em grande parte policial, mas todas as violências que são sofridas pela população negra por conta do racismo, né? Nós temos uma média de 70 pessoas morrendo por dia. Nós temos a juventude negra, nós temos as famílias negras tendo seus lares invadidos, né? De uma forma violenta a todo momento, enquanto uma pessoa branca que é abordada pela polícia xinga, né, a própria polícia e manda sair fora de sua casa. Ou seja, nós temos uma situação racial nesse sentido muito séria e que é um sonho do Abdias seria um enfrentamento sério e eficaz desta violência que abate a população negra e a juventude negra, sobretudo, um enfrentamento sério dessa situação. É isso, é um sonho, é um desejo que não é só dele, é de uma população inteira. E é por isso que a gente está aqui perpetuando o legado dele, conversando sobre todas essas ações, que não foi só de enfrentamento, foi de proposição, como a senhora também descreveu. E ele deixou uma série de. Eu, 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 eu não poderia deixar de dizer também que eu sei que o Abdias hoje estaria apoiando o nosso presidente nas suas posições sobre Israel e sobre o genocídio que está acontecendo na Palestina. É muito importante que a gente, enquanto movimento negro, eu considero, assuma o fato de que o que está acontecendo na Palestina é essencialmente
não só parecida, é essencialmente a mesma coisa que acontece aqui no Brasil contra a população negra, porque é uma questão que tem um fundo racial muito importante, um fundo racial que emerge da natureza colonialista dessa ocupação da Palestina, dessa desumanização da população palestina, que é tida como uma população, uma terra sem gente e uma gente sem terra. Né? Esse slogan inventado para justificar o roubo das terras, e aí não estou falando apenas da ocupação, as próprias casas das pessoas. Então, eu acho que é importante a gente apoiar a posição do nosso presidente, que no âmbito internacional tem sido muito importante em chamar a atenção e ter a coragem de dizer: nós reconhecemos o sofrimento dos nossos irmãos judeus, nós reconhecemos tudo que eles passaram e sofreram, mas o que o Estado de Israel, não as pessoas judias, não a população judia, mas o Estado de Israel, o que está fazendo na Palestina, não somente desde os dias 7 de outubro, mas muito tempo antes, décadas antes, isso é uma coisa que eu sei que o Abdias estaria, e eu agradeço a oportunidade que você me dá de dizer isso, porque é difícil a gente poder se expressar sobre esse assunto. Sem dúvida alguma, a gente não poderia terminar essa conversa sem trazer esse ponto. É fundamental porque a gente acompanha, a gente estuda a história do Abdias e sabe a visão internacionalista que ele tem, que não deixaria um povo amigo, um povo próximo, simplesmente um povo, passar por uma situação de massacre como a gente está vendo agora. Então, ele quando era deputado, foi convidado para uma visita pelo Estado de Israel para uma visita a Israel. Ele foi. E lá mesmo ele contestou, ele perguntou às autoridades que faziam o tour dele, ele perguntou sobre a relação deles com a África do Sul, com o Estado do Apartheid, inclusive tinha relações que envolviam armas e pesquisas para armas nucleares. Ele teve essa oportunidade e ele não foi simplesmente fazer a visita, ele interpelou essas autoridades sobre essa questão. Importante também trazer esse registro histórico da presença dele, que é uma pessoa que nunca se privou de conhecer a realidade e conversar com os diferentes povos. Elisa Nascimento, muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade, foi importante demais de escutar, foi pouco o tempo aqui para dar conta dessa dimensão que é Abdias do Nascimento, mas a gente não podia deixar essa data passar, então obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço e novamente saúdo todas as pessoas que estão conosco, ouvindo e vendo, e agradeço aqui a oportunidade de lembrar esse que foi o grande amor da minha vida. Que lindo! A gente acabou de conversar com Elisa Nascimento, ela que é mestre em Direito, em Ciências Sociais pela Universidade do Estado de Nova York e doutora em Psicologia pela USP, e foi durante quase 40 anos a pessoa que esteve ao lado de Abdias Nascimento, esse grande intelectual brasileiro, artista, político, uma carreira enorme, formidável, que a gente tem que admirar e relembrar sempre, principalmente agora que se completam 110 anos do nascimento dele. No mesmo dia que nasceu Abdias do Nascimento, em 14 de março de 1914, nascia Carolina Maria de Jesus, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Que linda coincidência que o Brasil nos proporcionou, né? Duas grandes personalidades que nasceram no mesmo dia e no mesmo ano. Bom, antes de se tornar uma escritora reconhecida e ter sua obra traduzida em diversos idiomas mundo afora, Carolina Maria de Jesus foi lavradora e empregada doméstica desde muito cedo. Por conta do trabalho braçal, deixou de frequentar o colégio, mas a leitura e a escrita sempre acompanharam a vida de Carolina. Por saber e gostar da leitura, isso ainda na década de 30, ela chegou a ser presa por ter sido vista em público lendo um livro de grandes proporções. O livro Minha Gente era um dicionário. Inacreditável essa história. Como a maioria da população era analfabeta, incluindo os soldados, o fato chamou a atenção e foi visto como uma feitiçaria. Afinal, uma mulher negra lendo um livro era praticamente inconcebível para o contexto histórico da época. E depois de chegar em São Paulo, isso já no final da década de 40,
1940, Carolina se mudou para a favela do Canindé, onde permaneceu até 1960. Nesse período, ela escreve o que viria a ser o seu maior sucesso literário, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. A obra foi traduzida em diversos países como Dinamarca, Hungria, Argentina, França e Japão. E para marcar esse legado, que é a vida e a obra de Carolina Maria de Jesus, o Instituto Moreira Salles lançou um site para homenagear esses 110 anos. No site é possível ter acesso à biografia e à linha do tempo da vida de Carolina, ler materiais manuscritos na íntegra, saber detalhes sobre as suas obras, acessar arquivos de exposição, vídeo, cartazes, depoimentos e muito mais. Um acervo riquíssimo que agora está disponível para todo mundo e a gente tem que usufruir, né? Temos que acessar, aumentar o máximo possível o número de views dessa página para a gente entrar, mergulhar na história dessa grande heroína brasileira, por que não, né? Quem já conhece a obra e a história de Carolina Maria de Jesus certamente vai amar saber mais detalhes sobre a vida da autora, e para quem ainda quer conhecer, sabe só um pouquinho, tá mais do que pronto, o convite está feito. Corre lá, hein? carolinamariadejesus.ims.com.br. E já que a gente começou o programa falando sobre duas grandes referências na população negra contra o racismo, a gente continua nosso Bem Viver nessa linha, trazendo agora um bate-papo que o nosso repórter Afonso Bezerra teve com o Ronan Lima, da Escola da Justiça Racial, uma iniciativa recente do movimento negro evangélico para abordar a luta pela igualdade social. Bora conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto na conversa dos dois. Olá, minha gente! Hoje nós vamos conversar com Ronan Lima. Ele é assistente pedagógico da Escola de Justiça Racial, uma iniciativa do movimento negro evangélico no Brasil. Ronan, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado, Afonso. Olá a todos que estão nos ouvindo, uma alegria também estar aqui com vocês. Maravilha. Ronan, para começo de conversa aqui, queria que você explicasse um pouco o que é a Escola de Justiça Racial e como ela vai funcionar. A Escola de Justiça Racial é uma iniciativa do movimento negro evangélico que surge esse ano, de maneira bem organizada. E a gente lançou no mês passado, no finalzinho de fevereiro, essa iniciativa educacional de capacitação e desenvolvimento teórico-prático. Então a gente vai falar um pouco sobre teoria e também vai trazer algumas proposições práticas para a comunidade evangélica na luta pela igualdade social. Mas essa luta, ela não é somente dentro do ambiente eclesiástico. Dentro e fora das igrejas, aonde a pessoa que fizer parte da escola, que ser um dos nossos alunos, aonde essa pessoa estiver, ela vai poder fazer parte desse movimento pela igualdade social, pela equidade racial. E o nosso desejo é esse com a escola, né? Sim, a escola ela vai ter aulas presenciais aqui no Recife, onde eu estou, e também no Rio de Janeiro, né? Isso, mas quem não estiver nesses dois estados consegue participar de que forma? Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter a escola, como você disse, no Rio de Janeiro e no Recife, nos dias 16 de março, no próximo sábado, né? E também no dia 6 de abril. E após esse primeiro momento presencial, a gente pretende lançar a escola online para todo mundo do Brasil e de outros países possam participar. Então, quem quiser participar com a gente não estiver no Recife ou no Rio de Janeiro, já fica ligado aí nas redes sociais do Movimento Negro Evangélico do Brasil ou de qualquer outro núcleo espalhado aí pelo Brasil, que a gente vai colocar mais informações sobre isso. Qualquer pessoa pode participar, Ronan? Tem inscrições? Como é que é o processo para quem quer participar da escola? Se você quiser participar da escola, você vai entrar primeiro no nosso Instagram, que é MNE Brasil, e aí você vai ter tem o link na bio, você vai acessar esse link, vai preencher a sua inscrição, que é uma inscrição bem rapidinha para você fazer, e aí vai poder, dentro dessa inscrição, escolher se você vai fazer as aulas no Rio de Janeiro ou no Recife. Feita a inscrição, depois a gente vai entrar em contato com você, dando algumas informações sobre a escola. A inscrição é gratuita, não tem nenhum valor, e o nosso desejo é que qualquer pessoa participe. O nosso público é o público evangélico inicialmente, mas se você não é evangélico, se você professa uma outra fé e quer se inteirar mais na nossa proposta enquanto Escola de Justiça Racial, você pode chegar junto. A gente quer que todo mundo que queira fazer parte dessa luta pela justiça racial
esteja com a gente nessa. E era exatamente isso que eu queria te perguntar agora, Ronan, fazer uma reflexão um pouco, né? Qual a importância, na verdade, assim, e qual é o objetivo de vocês de usar a educação, na verdade, né? Usar esses meios didáticos, um curso, uma escola, para fortalecer a luta antirracista. E por que exatamente para fortalecer a luta antirracista dentro das atividades da igreja, né? Qual a importância dessa relação, né? De aproximar a luta antirracista também das atividades religiosas dentro das igrejas evangélicas? A primeira coisa que a gente precisa reforçar aqui é do quanto a igreja evangélica no Brasil ela é majoritariamente negra. Né? Já saíram reportagens falando que se a igreja evangélica fosse uma pessoa, ela seria uma mulher negra, periférica. Então a gente fala sobre conhecimento, levar um conhecimento de qualidade para pessoas que não têm esse conhecimento sobre questões raciais. Muito se fala sobre questões raciais na internet, em alguns nichos, na própria academia, em alguns programas, mas esse muito se falar ainda é muito nichado. Então, quando a gente traz a escola, a gente traz um objetivo de alcançar pessoas que estão em lugares que não são alcançados por muitos movimentos e falas que nós temos. Quando eu falo nós quem? Nós que já temos uma noção sobre questões raciais, que a gente já tem uma noção sobre o nosso lugar na sociedade e o quanto que ainda tentam nos empurrar para um mesmo lugar enquanto pessoas negras. Então, se nós temos essas ferramentas e a gente pode passar isso para frente para que mais pessoas também tenham essas ferramentas, por que não? E aí surge a Escola da Justiça Racial justamente para isso, para capacitar a comunidade evangélica a falar sobre questões raciais a partir da sua fé, porque a fé ela é muito preciosa para muitas pessoas. E aí, falando de público evangélico, muitas pessoas que estão nas igrejas ouvem mais os seus líderes do que um acadêmico, por exemplo. Então, quando eu capacito uma liderança que está conectada com uma senhorinha que não vai ouvir uma outra pessoa que vai falar a mesma coisa, mas ela está distante dela, seja uma distância social, seja uma distância geográfica. Então, essa pessoa que está sendo capacitada, ela vai meio que traduzir o discurso, os conhecimentos, o conteúdo para a realidade dessa pessoa. Então, a escola ela entra nesse lugar de capacitar para que mais pessoas possam ter contato com aquilo que teoricamente já sabemos. Por que eu falo teoricamente? Porque a gente ainda cai numa de que já falamos, já temos muitas coisas acontecendo, mas ainda tem muito mais para acontecer e muito mais pessoas para serem alcançadas que não têm noção do básico. A gente traz 4 módulos na escola agora, entendendo que a gente está trazendo um basicão aqui de conteúdos, né? Então, no primeiro módulo, a gente vai falar sobre conceitos básicos, sobre branquitude, negritude, raça, racismo e os tipos de racismo existentes. No segundo momento, no módulo 2, a gente fala sobre a história do movimento negro, tanto no mundo quanto no Brasil, trazendo uma ideia macro e afunilando até chegar à nossa realidade, porque isso também aproxima, é um olhar pedagógico para alcançar mais pessoas. No terceiro momento, no módulo 3, a gente vai falar sobre a relação entre Bíblia, África e o Evangelho. Né? Então, para que as pessoas possam entender como que essas 3 coisas, elas conversam entre si, o quanto que a Bíblia ela tem, sim, tem um conteúdo que fala sobre raça, tem muito de África na Bíblia que nos foi escondido por uma questão histórica e social. A gente vai falar sobre teologia, algumas teologias que já são mais conhecidas, como que elas tratam essa questão do racismo, e teologias não tão conhecidas, como que elas também falam sobre isso. E por último, a gente vai falar sobre personagens, personalidades que existiram no nosso país e que lutaram contra o racismo no nosso território, sendo essas pessoas evangélicas, cristãs. A gente ainda está muito no estigma, né, Afonso, de que pessoas cristãs, elas estão distantes dessas pautas, vamos dizer assim. Eu não gosto de falar sobre pauta porque
desse termo especificamente, porque a gente acaba enviesando. É mais do que uma pauta, é um sequestro de vidas e de gerações que aconteceu a partir do racismo. Então, a gente traz personalidades, personagens que lutaram contra isso em suas épocas, no século XVII, XVIII, XIX, século XX, século XXI, e nós sendo parte desse movimento também. Então, a escola, eu acho que dá para perceber, estou apaixonado já por essa escola, porque a gente traz para a galera a oportunidade que muita gente ainda não tem de conhecer a nossa história e lutar contra o racismo no ambiente evangélico. Porque, infelizmente, a sociedade como um todo acaba generalizando, não é, Ronan, que todo evangélico e toda evangélica é necessariamente uma fundamentalista religiosa, por exemplo, né? O que é um raciocínio incorreto, né? A gente tem uma experiência de vários, como você citou aí, de vários evangélicos progressistas, né? Pessoas que lutaram contra o racismo, pela democracia. Isso está registrado na nossa história e é pouco falado, né? Queria que você fizesse um comentário um pouco sobre isso, assim, né? Inclusive, como é que o movimento negro evangélico, né, oferece uma nova perspectiva sobre o que é ser evangélico no Brasil, né? Se distanciando, claro, desse fundamentalismo tão difundido, né, tão comentado a respeito dos evangélicos aqui no Brasil. Começo dizendo que o movimento negro evangélico ele está se movimentando há mais de 20 anos no nosso território, ligado, obviamente, a tudo que acontece no mundo e entendendo, traduzindo essa movimentação pela militância mesmo, né, pelo combate ao racismo. E quando a gente fala de militância, ainda também é um termo muito que as pessoas acham que é pejorativo, mas é militar, ou seja, movimentar-se e promover, provocar para que outras coisas sejam mudadas, para que haja deslocamentos na nossa sociedade diante daquilo que já está posto, né? Então, o movimento evangélico, o movimento negro evangélico, ele está aí para fazer isso há muito tempo, e mais pessoas, a cada geração, a gente vai tendo novas ferramentas. Quando a gente fala de novas ferramentas, vejo pessoas sendo essas novas ferramentas e vejo também ideias sendo essas novas ferramentas quando se juntam para mostrar e para vivenciar, mais do que mostrar, para vivenciar um evangelho que vai para além daquilo que foi colocado como uma caixinha, né? Quando a gente fala de fundamentalismo, é você olhar para um checklist de coisas e agir conforme aquele checklist. Se você não age, você não é cristão. O evangelho ele nunca se propôs a isso, pelo contrário, desde a sua essência, desde a convocação ali dos discípulos e discípulas que andaram com Jesus, a gente vê pessoas múltiplas de diversos grupos sociais ali naquele momento, fazendo parte daquela revolução que Jesus fez e faz até hoje na nossa vida. Então não tem como eu dizer que o fundamentalismo é somente a linha que todo evangélico segue, né? Até mesmo dentro do fundamentalismo existem pessoas que falam sobre questões raciais, existem pessoas conservadoras que falam sobre questões raciais, e existem movimentos que a gente entende que tem um público-alvo. Mas nós estamos aqui para falar não somente para um público específico, mas para todas as pessoas, independente do seu viés teológico, porque a gente não está falando aqui apenas sobre teologia, a gente está falando aqui sobre vida, vida em abundância, é isso que o Evangelho propõe. Se eu, enquanto pessoa, e aí pessoa negra que sou, eu me sinto invalidado em determinados espaços, eu me sinto cerceado de não conseguir desenvolver a minha vida plenamente, eu não estou conseguindo viver o Evangelho de Jesus. E é por isso que nós, no movimento negro evangélico, a gente faz esse movimento, não somente da Escola de Justiça Racial, mas todas as outras atividades para levar vida em abundância para todas as pessoas da nossa sociedade. Gente, a gente está conversando com Ronan Lima, ele é assistente pedagógico da Escola de Justiça Racial, uma iniciativa do Movimento Negro Evangélico. E Ronan, a educação está no centro, né, dessa discussão hoje no Brasil, sobretudo do fundamentalismo religioso, né? No tempo recente a gente viu a experiência, por exemplo, daquele movimento chamado Escola Sem Partido, né, que tinha um viés absolutamente conservador. Para vocês que estão na Escola de Justiça Racial, qual é hoje a centralidade da educação nesse diálogo, né, para levar essa informação da luta antirracista, do combate ao racismo? Como a educação é uma ferramenta central nessa atividade do movimento negro evangélico?
A educação ela é uma ferramenta central porque ela propõe e promove o desenvolvimento integral do ser humano. Não é somente eu enviesar o meu conteúdo para aquilo que eu desejo e quero impor àquele grupo. Não é sobre imposição. A educação ela não pode ser impositória, impositiva. Ela precisa ser uma educação que traz uma liberdade, que traz um desenvolvimento em todas as áreas da vida da pessoa que está tendo acesso a essa educação. Então, a partir do momento que nós, do Movimento Negro Evangélico, a gente propõe e promove uma escola de justiça racial, a gente não quer aqui impor um conteúdo. Tanto que os nossos professores, eles têm total liberdade, né, estão tendo total liberdade de desenvolver os seus próprios conteúdos alinhados, orientados por uma pauta que a gente coloca dentro dos módulos, mas eles trazem a sua experiência, as suas expectativas, o seu olhar, e ali dentro das aulas a gente vai ter outros olhares de outros estados, né, no caso do Rio, de Recife, de outras cidades, de outras localidades. Então a gente não traz aqui um processo de catequização, mas um processo de libertação, e libertação a partir da educação, para que essa pessoa, a partir desse desenvolvimento teológico, teórico prático, que é a nossa proposta, ela consiga se desenvolver em outras áreas também, porque isso vai trazer uma capacitação para a sua área profissional, desenvolvendo ali o ESG, né, dentro das empresas que ela pode estar ali, por exemplo, dentro da sua área religiosa, dentro das suas próprias relações interpessoais, enfim, uma infinidade de coisas que parece pouco, mas a gente vai plantando e em futuros breves a gente já está colhendo. Pois é, gente. Ronan Lima é assistente pedagógico da Escola de Justiça Racial. As aulas começam no próximo sábado, dia 16 de março, não é isso, Ronan? Isso aí. Se você ainda não fez a inscrição, você pode acessar o nosso Instagram, @MNEBR, e aí você pode fazer a sua inscrição lá. E aí, caso você tenha algum problema, alguma questão com a inscrição, pode entrar em contato com a gente. E se você perder a inscrição online, você também pode entrar em contato com a gente, que a gente conversa. Nosso intuito aqui não é cercear ninguém, mas trazer cada vez mais pessoas para esse movimento educacional em favor da justiça racial. As aulas serão presenciais no Recife e no Rio de Janeiro, mas as pessoas também vão conseguir assistir às aulas de forma remota nos outros estados, correto? Nesse primeiro momento não tem a transmissão, mas a partir de abril, já fica aí então a spoiler para a galera. A partir de abril, assim que a gente fechar o 3º e 4º módulo, no dia 6 de abril, a gente já vai falar sobre as informações da escola online. Então já fica ligado, se você não está num desses 2 estados que vai acontecer o presencial no momento, em breve você vai poder participar com a gente no online. Tá, joia. Ronan, muito obrigado pela participação, boa sorte com a escola e até a próxima. Tchau, Afonso, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente e espero vocês na Escola de Justiça Racial do MNE Brasil. Agora uma notícia boa para a comunidade LGBTQIA+. O STF, o Supremo Tribunal Federal, votou a favor da licença maternidade para mães não gestantes, isso de casais homoafetivos. Vamos entender melhor por que essa decisão é importante, como que ela vai impactar na prática. Quem está aqui para contar para a gente é Denise Salomão. O STF aprovou por maioria a permissão para que seja concedida a licença maternidade para as mães servidoras ou trabalhadoras não gestantes que estão em união homoafetiva. O tribunal analisou um recurso movido pela Prefeitura de São Bernardo do Campo contra uma decisão que obrigou o município a conceder uma licença de 180 dias a uma servidora. A companheira dela tinha engravidado por meio de inseminação artificial heteróloga, ou seja, quando o óvulo fecundado é da mãe não gestante. A companheira da servidora é trabalhadora autônoma e não teve direito à licença. Ao analisar o caso concreto, todos os ministros defenderam a rejeição do recurso, ou seja, garantiram o direito da servidora à licença. O plenário também entendeu por maioria que, caso a companheira já tenha utilizado o benefício, a mãe trabalhadora não gestante poderá gozar de licença. O período deve ser equivalente ao da licença paternidade, que está prevista hoje em lei.
A tese vencedora foi a do relator do caso, ministro Luiz Fux, que afirmou que o benefício, neste caso, é, segundo suas palavras, perfeitamente admissível. A sentença tem repercussão geral, ou seja, o entendimento do tribunal é aplicado em casos semelhantes que estejam em análise em instâncias inferiores da Justiça. Durante a sessão, 3 ministros divergiram sobre o prazo de duração da licença para a mãe não gestante. Os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli entenderam que as 2 mães, no caso de união homoafetiva, deveriam fazer jus à licença maternidade de 120 dias. Esse prazo de cerca de 4 meses está previsto em lei para mães trabalhadoras em regime de CLT, que neste período têm direito a continuar recebendo o seu salário. O período pode ainda ser prorrogado para 6 meses no caso das trabalhadoras registradas em empresas que aderiram ao programa Empresa Cidadã. No caso da licença paternidade, ela é atualmente de 5 dias e pode chegar até 20 dias se as empresas aderiram ao mesmo programa. Da Rádio Brasil de Fato, com informações de Brasília, locução Denise Salomão. Ainda falando sobre o Supremo Tribunal Federal, vamos agora com uma notícia de divergência entre 2 poderes, o Judiciário e o Legislativo, algo que tem acontecido bastante, né, gente? A pauta da vez é a criminalização do porte e posse de qualquer quantidade de drogas, que foi aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania do Estado. Vamos entender melhor por que esse tema está tão cabeludo e causa embate entre o Judiciário e o Legislativo. Quem está aqui para contar para a gente é Douglas Matos. A CCJ, Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania do Senado, aprovou nesta quarta-feira o relatório favorável à PEC que torna crime o porte e a posse de qualquer quantidade de drogas. O texto é de autoria do senador Efraim Filho, do União Brasil da Paraíba. A proposta foi aprovada por 24 votos contra 3, Fabiano Contarato e Humberto Costa, do PT, e Marcelo Castro, do MDB. Agora, a PEC deve ser enviada ao plenário do Senado Federal, onde precisa ser aprovada em 2 turnos por 3/5 dos senadores. Depois, será encaminhada para análise da Câmara dos Deputados. Hoje, a Lei de Drogas estabelece os crimes relacionados ao porte e consumo dos entorpecentes. No entanto, a legislação não estabelece a quantidade chamada norteadora para definir se há consumo ou tráfico de drogas. O relatório foi criticado por senadores progressistas. Fabiano Contarato, do PT, por exemplo, destacou a discriminação como um fator norteador para definir o usuário ou traficante. Nós temos uma população carcerária no Brasil, ela saltou de 58,4% para 68,2% de pessoas pretas. Nós temos aqui fontes que um branco no Brasil, para ser definido como traficante, ele tem que ter 80% de substância a mais do que um negro. É o Estado criminalizando a pobreza. É o Estado criminalizando a cor da pele. O relatório acolheu uma emenda do senador Rogério Marinho, do PL, que coloca que deve ser observada, abre aspas, a distinção entre o traficante e o usuário pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra a dependência, fecha aspas. Fabiano Contarato, então, insistiu sobre a questão racial e projetou o que deve acontecer na prática se a lei for modificada como propõe a PEC. Sabe o que é que vai definir com essa emenda que foi apresentada pelas circunstâncias fáticas? Que um pobre preto, num local de bolsão de pobreza, vilipendiado nos seus direitos elementares, como falta de saneamento básico, iluminação pública, educação pública de qualidade, saúde pública de qualidade, ele for flagrado com um cigarro de maconha, as circunstâncias fáticas ali vai ser a cor da pele e o local do crime, e que ele vai ser atribuído tráfico de entorpecente. No documento, Marinho defendeu a emenda para, segundo ele, solidificar a Constituição Federal e diferenciar quem é usuário e quem é traficante. Na prática, tanto usuário quanto traficante, de acordo com a emenda, devem ser tratados como criminosos. Mas, se o indivíduo for considerado usuário, como prevê a PEC, penas alternativas podem ser aplicadas. Ao longo da votação, senadores mais conservadores criticaram o julgamento do recurso extraordinário no STF, que trata da definição da quantidade de maconha para porte e consumo pessoal.
O senador Eduardo Girão, do Novo, classificou esse julgamento como, abre aspas, usurpação de competência e invasão da prerrogativa do Legislativo, fecha aspas. Fabiano Contarato, por sua vez, defendeu a legitimidade do Supremo sobre o caso. O tema começou a ser julgado pela Corte em 2015, a partir de um recurso apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo, depois que um homem foi condenado a cumprir 2 meses de serviços comunitários por ter sido flagrado com 3 gramas de maconha dentro da cela dele no Centro de Detenção Provisória de Diadema. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso já defenderam a inconstitucionalidade da lei e a quantidade de 60 gramas de maconha ou 6 plantas fêmeas como critério de quantidade para caracterizar o consumo pessoal. O ministro Edson Fachin também concorda sobre a questão inconstitucional, mas entendeu que o legislativo deve estabelecer os limites e os critérios. Já os ministros Cristiano Zanin, Cássio Nunes Marques e André Mendonça são favoráveis à legislação atual. Zanin e Marques defendem que o critério para caracterizar o uso pessoal deve ser a quantidade de 25 gramas ou 6 plantas fêmeas. Já André Mendonça delimita a quantidade em 10 gramas. O julgamento foi suspenso no último dia 6 de março, depois que o ministro Dias Toffoli pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o tema. Ainda faltam votar Carmen Lúcia e Luiz Fux. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos. Ontem a gente teve a oportunidade de trazer uma entrevista super especial com a irmã de Marielle Franco, a atual ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que conversou com exclusividade com a gente para falar sobre esses 6 anos da morte da irmã dela, Marielle Franco. Hoje a gente traz uma reportagem da nossa repórter Jéssica Rodrigues, diretamente do Rio de Janeiro, para falar sobre a investigação do caso e por que esse crime ainda não foi solucionado após tantos anos. Há exatos 6 anos, o mundo espera a resposta para a pergunta: quem mandou matar Marielle? A vereadora e seu motorista, Anderson Gomes, foram assassinados em 2018 em uma emboscada no centro do Rio quando voltavam de uma agenda do mandato. O caso tomou repercussão internacional, mas até hoje não foi totalmente solucionado. Em julho de 2023, o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado pelo crime, deu detalhes da execução. Na virada do ano, Rony Lessa, também ex-PM, apontado como autor dos disparos, relatou o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, como mandante. Muitas reviravoltas aconteceram ao longo desses anos, e mesmo sendo um caso emblemático, não se sabe ainda quem encomendou o crime. A cientista política Maíra Goulart fala sobre o cenário. Domingos Brazão é um político muito tradicional do cenário do Rio de Janeiro, que tem uma vinculação com a milícia, mas ele parece alguém, não só porque é alguém que não conta com muita popularidade, tem uma ligação com a milícia, não é alguém que está no centro de um projeto político importante nesse momento, nem à direita, mas também ele tem foro privilegiado. Então é alguém que vai ter menos capacidade de ser prejudicado por essa delação, uma vez que ele está num cargo importante no TCE. Então acho que a gente está num momento de impasse. Ainda de acordo com Maíra, o inquérito do caso é atravessado pelo racismo e por outras formas de preconceito que ficaram ainda mais evidentes durante o governo de Jair Bolsonaro. Pessoas se apropriam desse ícone Marielle para se posicionar a favor ou contra o patriarcado que está simbolizado aqui na figura de Jair Bolsonaro. Então esse duelo entre Jair Bolsonaro, ícone da reação patriarcal, e Marielle Franco, ícone do empoderamento das classes oprimidas pelo patriarcado, classes econômicas, classes em termos de raça e gênero, tem servido para dificultar o andamento desse quebra. Presente, hoje e sempre, hoje e sempre. Além de Brazão, também apareceram como suspeitos Cristiano Girão, ex-vereador do Rio ligado à milícia, e o bicheiro Rogério Andrade. O coordenador do grupo de estudos dos novos ilegalismos, Daniel Irata, explica que a execução de Marielle e Anderson trouxe à tona o submundo das relações entre o poder público e organizações criminosas.
E nós estamos falando aqui de organizações muito estruturadas, né? Nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas com milícias, com o jogo do bicho, são grupos de sicários, né, de matadores, e suas relações com o poder político. Então, assim, há uma frustração muito grande, né, do ponto de vista de que a gente precisa dar consequência a esse caso para que a população sinta que esse tipo de personagem também pode ser responsabilizado pelos seus atos. Hirata aponta também que a justiça já falha quando investigações de casos como estes muitas vezes só vão para frente porque os familiares das vítimas lutam por isso. É uma coisa muito complicada, né, essa demora toda para a resolução desse caso, porque a família ela não consegue completar o seu luto, né, ela não consegue se sentir, né, parte de uma sociedade que tem um sistema de justiça e portanto, você não encerra um ciclo tão longo, né, enfim, como esse que nós estamos envolvidos para chegar até aqui. Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues. O índice de mortalidade infantil atingiu o mínimo histórico desde que ele começou a ser mensurado. Vamos saber a dimensão desse feito e se a gente pode comemorar ou se ainda tem muito para ser feito agora na reportagem. A mortalidade infantil atingiu um mínimo histórico no mundo, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pela ONU. No entanto, segundo as Nações Unidas, ainda existem 4.900.000 mortes de crianças com menos de 5 anos de idade todos os anos no planeta. Segundo o levantamento, as mortes anuais nessa faixa etária, em 1990, por exemplo, eram 12.800.000. 10 anos mais tarde, no ano 2000, foram 9.900.000. Os 4.900.000 óbitos são referentes a 2022, o último ano em que houve uma aferição junto a serviços de saúde de países de todos os continentes. Vale destacar que nos levantamentos anteriores, o número de países que divulgaram os dados foi menor, o que pode indicar subnotificação dos dados dos 2 primeiros levantamentos. Esses dados foram divulgados pelo Grupo Interagências das Nações Unidas para a estimativa da mortalidade infantil, que destaca uma queda de 51% nos índices de mortalidade infantil pelo mundo desde o ano 2000. Com destaque para resultados obtidos por países que estão entre os mais pobres do planeta, como Camboja, Malawi, Mongólia e Ruanda, todos esses com quedas acima de 75% na estatística. Os números sobre o Brasil mostram uma queda de quase 5 vezes entre 1990, quando eram registradas 63 mortes de crianças de até 5 anos a cada 1.000 nascimentos, até 2022, quando o mesmo índice chegou a 14. Já no ano 2000, eram 35 mortes a cada 1.000 nascimentos. Apesar do progresso, a ONU aponta que ainda há um longo caminho para ser percorrido para reduzir perdas de vidas de crianças e jovens. Além dos 4.900.000 mortos até os 5 anos de idade, a organização contabilizou mais de 2 milhões de mortes de pessoas entre 5 e 24 anos, a maioria nos países da África subsaariana e no sul da Ásia. As principais causas dessas mortes são evitáveis de acordo com a ONU. Entre elas estão partos prematuros, complicações no momento desse parto e doenças como pneumonia, diarreia e malária. Por isso, é necessário mais investimento em cuidados primários de saúde, reforço em vacinações, apoio à amamentação e de garantia de diagnóstico e tratamento de doenças. Além disso, a própria ONU alerta que não foram feitos ajustes nos estudos para questões relacionadas à mortalidade por Covid-19, que demanda monitoramento adicional. Os números podem ser atualizados quando esses novos dados estiverem disponíveis, especialmente os relativos ao último ano da série, em 2022. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
E a edição do Bem Viver de hoje fica por aqui. A gente se encontra segunda-feira e quem tiver com muita saudade, lembra que amanhã, sábado, é dia de Bem Viver na TV. A gente tem esse encontro marcado, trazendo pautas super importantes do Brasil, mais ou menos nessa mesma pegada que a gente traz aqui, mas com outros detalhamentos, porque é um programa semanal, então a gente consegue dar mais alguns focos importantes. Tá mais do que feito o convite, você pode acessar aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil, por meio do nosso site, por meio do YouTube do Brasil de Fato, e a gente também está junto com algumas TVs parceiras, entre elas a TV Brasil. Que orgulho saber que o Bem Viver está nessa parceria muito bacana com a TV Brasil, uma TV, uma emissora pública de qualidade que representa a democracia e a comunicação. Bom, no caso, a gente vai ao ar na segunda-feira, às 6h30 da manhã na TV Brasil. Então faz o seguinte, segunda-feira, acorda cedinho, vê o Bem Viver na TV, pela TV Brasil, e já fica ligado que às 11 da manhã a gente está chegando aqui no rádio, seja pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM aqui na Grande São Paulo, mas para o Brasil e para o mundo inteiro por meio do rádio, na radiobrasildefato.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que transmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, lá na matéria de divulgação diária que a gente veicula no nosso site. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. A apresentação deste programa foi de Lucas Weber, roteiro de Denise Salomão, edição e produção de Mariana Lemos, Douglas Matos e Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinoni, Edilson Oliveira, André Paroche, coordenação de rádio e TV Monize Ravena, diretora de programas de áudio Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.